tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. O sábado à noite muda tudo, até as prioridades do pessoal que não corre exclusivamente na SRX. Vocês veem, né? O Hélio Castro Neves e o Tony Kanaan tem essa agenda louca de Fórmula Indy junto. O Tony ainda tem que ir e voltar pro Brasil, né? Pra correr de Stock Car também. E no meio disso tudo eles ainda fizeram bonito nos sábados à noite lá. Principalmente o Hélio, né? Não ganhou corridas principais, mas chegou a ganhar 2 preliminares, que são 12 pontos cada vitória. E na pista chegou a correr assim como um verdadeiro piloto americano raiz, né? Entrando em three wide, que é aquela linha de 3 carros lado a lado, que é característica da NASCAR. Tem aquele famoso troco, né? Que eles chamam de payback, quando o piloto te empurra e você empurra de volta. E tem o famoso golpe que eu gosto de chamar de manobra policial. Quem joga GTA, Driver ou Watch Dogs sabe o que eu tô falando. É quando no jogo um carro da polícia tenta te acertar e ele pega direitinho, ele mira na sua roda traseira com a parte da frente dele. Então ele joga a roda dianteira na sua roda traseira, fazendo você rodar. Isso na NASCAR os caras fazem direto, e na SRX o Hélio usou no Scott Speed, né? O Speed deu uma pancada nele por trás, quase jogou o brasileiro no muro, e o Hélio esperou maliciamente pra deixar ali os ânimos acalmarem, dar um totó na traseira do Speed e depois jogar o Speed no muro com a famosa manobra policial. Mas isso faz parte do jogo, gente, isso acontece. Tanto que quem toma numa semana, na outra semana tá dando de volta, né? Simplesmente a pilha do campeonato, né? Se eles queriam trazer o automobilismo raiz de volta com a SRX nos sábados à noite, com ovalzinhos curtos, né? Que também é a marca do automobilismo norte-americano, né? Nas categorias de base, eles conseguiram trazer. Agora existe uma diferença entre totó de competição e arrumar confusão, né? Tem um cara aí que correu lá chamado Paul Tracy, que o pessoal lembra bem na Fórmula Indy, né? Mas como a gente sabe que sábado à noite tudo pode mudar, que em 6 semanas o Paul Tracy conseguiu mudar a fama dele de senhor apronta tudo, quem responde pra gente é um cara que deu de 10-0 na transmissão da CBS americana, narrou a SRX lá no perfil da Fórmula Indy e fez a transição muito melhor, muito mais animada. Tô falando de você, Yuri Queiroga! Olá, Natan, todo mundo que faz parte do podcast R Final. Bom, eu tive a honra de narrar a última etapa do campeonato da SRX 2021. Paul Tracy chegou a essa etapa com 14 incidentes já registrados. E aí participou de mais 2, inclusive aquele toque com o Marco Andretti, que eu achei que ali não foi 100% culpa do Paul Tracy, na verdade foi mais, se for para atribuir responsabilidade, mais do Marco Andretti, que desceu muito, do que do Paul Tracy, mas que a gente sabe que o Paul Tracy não é daquele que perde a viagem. A participação de Paul Tracy no SRX meio que foi, para mim, um resumo do que ele foi durante toda a sua carreira enquanto piloto. Piloto rápido, piloto talentoso, mas que muitas vezes estava no lugar errado na hora errada. E também tomava algumas decisões que não se mostravam acertadas ou no decorrer da corrida ou mesmo imediatamente. Decisões como a disputa de posição num ponto onde não dá para fazer, erro de cálculo na hora da saída de pits, enfim. O auge disso foi em 98, mas esses erros não apagam a qualidade que ele demonstrou ter, inclusive qualidade essa que o levou ao título da kart em 2003. Mas, em resumo, para mim, essa SRX e a participação do Paul Tracy não fugiram ao roteiro do que ele foi durante a sua carreira enquanto piloto, especialmente correndo na Fórmula Mundial ou Fórmula E. Rapaz, vamos considerar aqui, né? O Paul Tracy deu uma melhoradinha um pouquinho sim, né? Porque não foi punido, né? Igual no final da temporada de 98 lá na Indy. Pode considerar isso como evolução, entre aspas. Mas em quesito de apronta tudo, eu acho que ele conseguiu aprontar tanto quanto na Fórmula Indy. Essa do Marco Andretti, eu acho que ele deu uma empurradinha a mais, né? O Andretti desceu demais, mas o Paul Tracy foi um tipo de contribuinte, né? Porque ele deu um toquinho na roda traseira, do mesmo jeito. É uma manobra policial pequena.
Agora na corrida de Eldora não dá pra tirar a culpa dele não, foi culpa dele mesmo pra tirar o Bob Labonte. O oval de terra, tava todo mundo animado e tal. Inclusive nessa corrida o Hélio Castro pegou um trio wide faltando poucas voltas pelo final, lá brigando pelo pódio. E antes disso tudo, no meio da corrida vai o Paul Tracy, enfia o carro e toca na traseira, bem feito ali do Bob Labonte, pro carro ali do número 18, ex-piloto da NASCAR, ser tocado por outros pilotos que passavam. Então deu um estrago gigante ali no carro do ex-piloto da NASCAR. Pô, a manobra numa velocidade menor, né, porque era um circuito de terra. Mas assim, se eu fosse o Bob Labonte, eu mandava suspender o Paul Tracy, né, porque tomou o toque e ainda foi tocado por outros carros que passavam, né? Tomou pelo menos uns 2 toques depois. Um que passou na linha de baixo e um que passou na linha de cima. E a parte que ficava o capô praticamente não existiu mais, né? Porque só tinham as peças lá dentro. Aliás, se você quiser saber como é que funciona um carro de SRX por dentro, só vê esse acidente aí que você vai entender ali como é que funciona, qual que é o tamanho da espessura da parte de dentro, que vai estar lá em todos os detalhes. Agora, parar de falar de coisa ruim, falando de coisa boa, né? O Tony Stewart criou o campeonato e foi campeão dessa primeira temporada. Mas assim, pondo uma pitada mais de polêmica, o Tony Stewart, junto com o Chase Elliott, o campeão da NASCAR, foram os pilotos mais badalados em questão de mídia. Então assim, o Tony Stewart já tava nessa aí de criar o campeonato, de ser o dono de uma das pistas, né, que é o Eldora. E o Chase Elliott é a primeira vez que ele tá correndo lado a lado com o pai, né, que foi campeão da NASCAR lá em 88. E aí vem 2 perguntas, né, será que o Tony Stewart não fez mais do que obrigação em ganhar um campeonato que ele criou? E o Chase Elliott deixou um orgulho no pai, do tipo, sair do carro e falar, esse é meu garoto? Diz aí, Ricardo Arcuri. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. 2 perguntas, Natan? Tá abusando, hein? Ah, bom, mas eu não nego o desafio, então vamos lá, né? A primeira pergunta eu não vou dizer que era uma obrigação de Tony Stewart, porém, eu já esperava que isso pudesse acontecer. Vamos explicar aqui para quem não tá entendendo. Primeiro que esses carros têm pedigree. Quem produziu esses carros foi Ray Evern, que é o mesmo cara que fez os carros de 3 títulos do Jeff Gordon. Então esses carros têm pedigree, tá? São carros muito bons e são carros pensados uma coisa mais old school, porque realmente eles lembram muitos NASCAR dos anos 90 e 2000, tá? Então, para quem corria naquela época, já veio se sentindo mais à vontade nesse carro. E um dos caras foi o Tony Stewart, que foi um dos poucos daquela época que, se não o único, que correu a temporada inteira. Então, de certa forma, dá para dizer que o Tony Stewart vou dizer que tinha obrigação, porque todo mundo tem o mesmo carro e tudo pode acontecer. Mas que sim, ele tinha um certo favoritismo pelo fato dele conhecer o carro da NASCAR dos anos 2000 melhor do que qualquer um que estava correndo junto com ele. Isso eu já concordo, entendeu? Então não vou dizer que tinha obrigação, mas que era algo bem esperado, era mesmo. Sobre o Chase Elliott, o pai dele com certeza já deve ter falado, nossa, que orgulho do meu filhote, né? Porque, goste ou não, assim como o pai, na verdade, como o pai Bill, o Chase ele não é um piloto estupidamente rápido, mas ele é um piloto rápido e estupidamente inteligente. Tanto que vocês podem ver que ele foi campeão ano passado sem ser o melhor piloto do ano, tá? Aliás, ele se classificou quase que por um milagre na Bacia das Almas para correr o Championship 4, e aí conseguiu ser campeão, né? E, inclusive ganhando um tipo de corrida que ele nunca tinha ganhado na Cup Series antes. Então isso mostra o quanto o Chase Elliott é inteligente, e isso puxou isso realmente do pai. Eu acho até que ele é até mais competente que o pai, e o Bill Elliott é um cara muito competente, tá? Então já dá para levar isso em consideração. E ver os dois correndo juntos não foi só legal para eles dois, foi legal pra gente também, que viu esse pequeno conflito de gerações, mas de uma forma muito legal, uma forma muito agradável de acompanhar. E isso, a SRX ter trazido, foi muito legal também, tá? Então, dá pra dizer sim que, o Bill tem muito orgulho do filho dele, e com certeza ele sabe que o filho vai manter o legado dele na Georgia. Lembrando que o Bill Elliott possui um dia, que é o dia do aniversário dele, é o Bill Elliott Day na Georgia. Todo mundo presta homenagens ao Bill Elliott, e o Chase vai manter isso lá também, assim como também na região das terras da família Elliott, possui uma estrada com o nome da família Elliott. Então você vê o quão importante a família é naquela região, e com certeza o Chase vai manter esse legado alto, claro, firme e muito bem lembrado na mente das pessoas que vivem na Georgia, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço a todos e uma boa semana. Ele
respondendo 2 perguntas e mais uma, né? O quão importantes são os pilotos campeões nos Estados Unidos? O cara tem uma rodovia com o nome dele. E eu achando aqui bonito ter o meu nome na abertura do podcast. Mas assim, falando em quesito de pilotagem, o Elliott saiu até por cima, né? Vencendo o GP de Nashville, segurando uma trilha de carros nervosos atrás dele, né? Um monte de gente vindo pra atacar e ele lá, tranquilo, segurando na linha dele. Pilotagem bem competente pra quem tá defendendo o título de 2020 da NASCAR. Agora falando do Tony Stewart, né? O cara tá em outro nível de saber aproveitar a aposentadoria. Antes da pandemia, lá em 2019, saiu uma reportagem dele pro Mob One The Grid, um programa britânico patrocinado por essa marca de óleo. Tem canal no YouTube, já passou em alguns canais de televisão, sim, esse programa é muito famoso. E acompanharam ele depois da sua trajetória na NASCAR, como ele estava depois de ter saído da NASCAR. E ele resumiu tudo, ele falou que ele queria correr em pistas de terra antes de que ele ficasse velho demais. E levou a sério isso, ele falou da agenda dele, falou que corre nas pistas de terra da última semana de janeiro até o começo de novembro. E ele fala que viaja o tempo todo, então em cada fim de semana ele tá correndo em algum lugar. E olha que tem pistas de terra nos Estados Unidos inteiro, né? Tem corridas de sprint cars, tem na USAC, que é uma categoria que ele já foi campeão mais de 20 vezes. Isso como dono de equipe, né? Imagina ele, algumas vezes ele vai lá correr. Então assim, é um cara que leva muito a sério essas pistas de terra. Inclusive na corrida de Eldora, né, que é a pista que ele é dono, para ganhar na SRX ele usou um trunfo muito estranho, assim, uma manobra que é muito pouco comum de dar certo, que é usar muito a linha de fora para você fazer a ultrapassagem. E ele ganhou a corrida contra o Kobe Swanson, que é outro piloto que corre lá na USAC, desse jeito. Os dois correndo pela SRX, o Swanson na linha de baixo, faltando poucas voltas ali na última relargada, e o Stewart várias voltas ali na linha de cima, para pegar uma saída melhor. E conseguiu fazer, né? Fazendo a saída de curva melhor e assumiu a ponta assim. E é uma coisa difícil demais para fazer, inclusive na pista de asfalto, porque você fazendo a curva de asfalto por fora no oval, tem que tomar cuidado para acertar a saída. Nessa da terra tem que acertar a saída e não deixar o carro espalhar demais, né? Porque o carro vai espalhar e você não pode deixar ele sair para outra parte que não seja que você queira. Então assim, era dono do campeonato, tudo, mas cumpriu o favoritismo, usou um trunfo que pouca gente usa. Como também os brasileiros usaram, né? O Hélio e o Tony não são acostumados com esse tipo de carro da NASCAR, meio NASCAR anos 90, né? Por causa da visibilidade. O vidro de um carro desse é apontado para o capô e o carro de Fórmula é todo aberto. Mesmo com todos os aparatos que eles estão usando para proteger o piloto, né? Na Fórmula a gente tem o aeroscreen, eles têm uma visão frontal muito melhor do que num carro desse. Então toda essa galera merece o nosso carimbo, fez bonito. Só queria que o Tony Kanaan tivesse mais chance para largar, né? Ele correu só em 4 corridas, tá nessa ponte aérea Brasil e Estados Unidos, né? Então, que tenha na temporada 2 mais participações do Tony Kanaan, por favor, gente. Agora tá na hora de encerrar, né? O R Final vai ficando por aqui, mas não esquece de seguir lá o meu Instagram, @NatanRFinal. E você que tá acompanhando pela High Speed TV, não esquece também de dar aquela olhada na live das 24 horas de Le Mans, o After Race que a gente fez agora, nesse último domingo. Inclusive, se você acha que eu deixei o Arcuri numa roubada pra responder 2 perguntas, perdeu a zoada que eu dei pra ele no programa lá do After Race. Dá uma conferida que você vai entender. Semana que vem volta a Fórmula 1 aqui no podcast, GP da Bélgica. Essa pausa da Fórmula 1 passou rápido, então vamos ter muito assunto pra falar. Então até a próxima e um grande abraço!